Quando a gente fala do enforcado, ou vê pelo menos a imagem do enforcado, a gente vai usar a nossa matriz de reconhecimento das faculdades humanas. Porque quando a gente olha para o enforcado, o que a gente enxerga? A gente enxerga um sujeito com as pernas para cima, né? Pendurado, de cabeça para baixo, tá? Essa é a visão do enforcado. Quando a gente olha para a nossa matriz de reconhecimento antropológico, que é mais ou menos o que a gente está falando aqui ao longo de todos esses encontros, a gente vai tendo a sensação de algumas realidades, que é como se fosse um sujeito que está invertido, é um sujeito cujo eixo, ou a gravidade dele, ou a atuação dele está trocada, né? Então, o normal é que uma pessoa esteja com os pés no chão e com a cabeça no alto. O enforcado, ele está ao inverso, ele está com a cabeça para o alto ele está com a cabeça para baixo e com os pés para o alto, né? Quando a gente olha para a nossa matriz de reconhecimento antropológico, que é aquela mandala dividida em 12, né, na qual, vamos relembrar, a gente tem as faculdades inferiores, iniciais, né, aquelas faculdades do senso religioso, que eu não falei ainda do que isso trata, mas logo dos sentidos externos, né, do sentido comum, e a gente tem as que vêm em sequência. A gente tem a cogitativa, a gente tem a memória, não é isso? E aí tem a imaginação. Essas são as nossas faculdades de baixo, faculdades inferiores. O que são essas faculdades, no que elas se distinguem das de cima? Vamos entender o itinerário. O itinerário é o seguinte: a gente tem um mundo, né, que vai entrar através dos nossos sentidos, beleza? Por exemplo, a luz, ela vai entrar através da nossa visão, passando por, eventualmente, até uma complexa operação química, biológica, né? Ativando receptores, primeiro ativando a retina, ativando as células da retina, depois esse pulso, que não é bem um pulso, né? É uma onda, e a gente tem características acerca dessa onda que eu não vou, talvez, quiser perguntar, pode perguntar, mas eu não vou tratar aqui, né? Mas no final das contas a gente tem os átomos emitindo uma propriedade eletromagnética que, ora, tem característica de partícula, ora tem característica de onda, mas no final das contas é o fóton, ele vai transmitindo essa informação, e tudo quanto existe transmite essa informação para a gente. O nosso olho, aqui como exemplo, ele consegue captar um espectro um espectro dessas ondas. Não todas, né? Quer dizer, o nosso olho não consegue visualizar os raios gama, não consegue visualizar os raios X, não consegue visualizar os raios infravermelho. Aí visualiza aquele espectro de onda, né? Aquela frequência com amplitude específica do que é a luz visível. Depois o infravermelho, né? Ele também não visualiza, as micro-ondas não visualiza, e a gente não consegue ver as ondas de rádio também. Então, aqui aparece um elemento que é quase material, mas se a gente quiser olhar a propriedade mesma dessa partícula, que é o fóton, a gente também já não encontra matéria, né? O fóton em velocidade, o fóton em deslocamento, ele não tem matéria, pelo menos é o que diz as modelagens matemáticas da física quântica. Física quântica é tomada como física quântica mesmo, né? Como disciplina. Beleza, então aqui tem uma complexa engrenagem físico-bioquímica, né? Onde esses pulsos eles são transformados, e eu posso explicar isso complexamente se quiser depois, né? Isso passa por um processo complexo dos nossos neurônios. Depois, essa informação ela entra numa dinâmica que a neurociência chama de long-term potentiation, então LTP, beleza? Que cria, né? Ou assim a gente entende, cria dendritos específicos em algumas áreas do cérebro, né? Então, se você pegar, por exemplo, a área aqui, a luz, ela vai para o córtex visual e ela vai para o hipocampo, né? Então, no hipocampo a gente tem 3 estruturas classicamente reconhecidas, né? Tem o giro dentado, o giro denteado, tem a CA1 e CA3. Bem, por que eu estou falando isso tudo? Porque isso aqui é a base bioquímica da formação da memória. Quando a gente vê alguma coisa, esse é o trajeto que a luz ela é percebida pelo nosso olho, né, através da nossa retina. A gente estudou isso no colégio, algumas pessoas fizeram faculdade e vão lembrar melhor. Tem 2 tipos de fotorreceptores na retina, lembra disso? Né? Então tem cones e bastonetes, lembra? O pedreiro daltônico, ele tem problema numa estrutura específica do cone, né? Então tem uma molécula lá dentro do cone chamada retinal que muda de configuração, muda de forma dependendo
né, do tipo de onda que ela recebe, você tem algum defeito no retinal, provavelmente. Não sei, eu não estudei daltonismo a fundo, mas o fato é que o retinal, que é uma molécula que está lá dentro tá lá dentro de um receptor específico da célula cone ou bastonete, ele muda de forma. Nessa mudança de forma, o receptor no qual ele está, por exemplo, no bastonete, a rodopsina, ele muda de tamanho, aí tem um fluxo de cálcio, esse cálcio entrando na célula, né, o íon cálcio entrando na célula, dispara um potencial de ação, aí toda uma sequência específica de vesículas, informações que chegam a sinalizar para aquelas células específicas, né, para a ramificação mais posterior do neurônio, lá no hipocampo, por exemplo, oferece uma informação e cresce alguma coisa no hipocampo. Olha que doideira. Tá? Esse seria um mecanismo físico da formação do que a gente chama de memória. Tá? Do que a gente chama de memória. Então a memória, ela de fato ela tem um componente físico na nossa estrutura. Ora, isso não causa estranheza nenhuma pra gente nessa altura do campeonato, porque a gente sabe que tudo que existe, tudo que é por 4 causas. Né? Então, é pela causa material, pela causa formal, pela causa final e pela causa eficiente. A gente já estudou isso aqui, depois a gente pode indicar onde é que tem que ter uma aula específica sobre as 4 causas de Aristóteles. Tudo que é por 4 causas. Ora, não nos causa espanto que a memória tem uma causa material. A causa material da memória a gente consegue localizar com uma grande precisão, até bioquímica. Se a gente pode ser chato o suficiente e ir em detalhe, qual que é o segundo mensageiro. O segundo mensageiro ativa qual quinase, uma quinase que é ligada por cálcio. Essa quinase ligada por cálcio vai atuar no GMP cíclico, sei lá. A gente pode ficar aprofundando aqui, acho que não é a ideia hoje, né? A gente destrinchar a base material da memória, né? Não é uma aula de neurociência. Mas esse componente existe. Então, se tem uma luz que vai impactar o olho, por exemplo, né, utilizando a visão como sendo, né, um paradigma dos sentidos externos, que são 5, né? Mas os 5 sentidos que a gente conhece, mas a visão é um deles. Então, essa visão, o olho recebe a luz, essa luz altera uma estrutura, fisicamente falando, de uma célula do olho, né, o fotorreceptor que está ali na retina. Depois, essa informação ela percorre os neurônios e através de uma complexa sinalização que chega é uma sinalização que chega até o DNA, através de 2 caminhos mais conhecidos. Se quiser saber, o CREB com C e ERC com K no final, tem uma sinalização de arquitetônica. Então, serão produzidos andaimes, né, scaffoldings, serão produzidos andaimes, entre aspas, né, proteicos dentro do neurônio que vão fazer a formação de dendritos que podem se consolidar ou não. Isso é a memória. Isso é a parte de baixo, isso é o chão, né? O chão no qual a gente pisa. Ora, o nosso arcano em questão, o nosso 13º arcano, ele parece que não pisa nesse chão, ele pisa em outro chão, né? O chão que o arcano pisa está em outro lugar. Ele está invertido, ele tem uma lógica invertida em relação à nossa, ou em relação aos arcanos apresentados até aqui. Esse chão, que é o chão da onde parte as nossas ações, e sobretudo se a gente estiver falando de faculdades humanas, né? Essa dança entre senso religioso, sentido externo, senso comum, cogitativo e memória, é a base da dança, ou é a base da ferramentaria. Esse é o chão que as outras faculdades vão pisar para poder agir. Né? Então vamos entender, a memória ela consolida as nossas experiências externas. A gente está, desde que a gente nasceu, sendo exposto ao ambiente, a gente está sendo exposto a tato, visão, olfato e paladar, e é justamente são essas informações do ambiente que vão consolidar esse chão no qual a imaginação vai operar. Então a imaginação, ela tem uma energia própria, ela tem uma energia febril, ela tem uma energia agitada, ela tem uma energia que a gente pode entender aqui que é uma energia de tipo solar. Ela está sempre iluminando os recônditos da memória, tentando, por aproximação, por identificação, por combinação, gerar para a gente terceiras imagens. São terceiras imagens que vão fazer o sentido primário de orientação no mundo. Então, claro, a nossa memória, ela está sempre em ação na gente. A gente está tentando sempre calcular, intuir, perceber, combinar para que a gente possa agir. Desde o momento onde a gente acorda e a nossa memória já nos relembra que há um corredor ao lado da nossa cama, que a gente tem que ir até o final dele, dobrar à direita para entrar no nosso banheiro, e no armário tem uma escova de dente com pasta de dente, a gente faz o nosso asseio matinal.
Essa é a nossa orientação mais básica no mundo. A memória está sempre em jogo. O que a memória ela retém nela? A memória retém fantasmas, né? A memória retém nela os fantasmas, né? É isso que ela tem lá. Então ela tem imagens ou fantasmas de entes, de coisas particulares. A pasta de dente, a escova de dente, o corredor, a porta, e assim por diante. Então, esse é o nosso primeiro chão. É claro que nós somos mais, e percebemos isso, nós somos mais complexos do que as imagens fixadas na nossa memória como se fosse um pedaço de brita ou concreto. A gente combina esses elementos o tempo todo. Então, a gente combina, né, a pasta de dente com o nosso dente, a gente já se projeta. A gente projeta num ato de escovar os dentes. Mas essa operação, ela é uma operação feita pela imaginação baseada na memória. O que a imaginação faz, portanto? A imaginação, ela combina os fantasmas, ok? Isso é a função da imaginação. Com isso, ou seja, senso comum que recebe, sentidos externos e sentidos comuns recebem o mundo, cogitativa contorna o mundo, imprime na memória, fisicamente, há uma impressão física na memória, ok? Dendritos e receptores e neurotransmissores e uma arquitetura cerebral. A imaginação, ela combina esses fantasmas da memória, gerando para a gente terceiras imagens ainda materiais, terceiras imagens ainda quase de tipo inventivas, mas particulares, e a nossa orientação de projeção, a nossa orientação de ação nesse mundo, ela vai ter essa dinâmica. Né? Essa é a dinâmica das ações do ser humano nesse mundo. São baseadas nas nossas memórias, que foram fixadas pela nossa experiência de ambiente. Vimos pessoas, vimos coisas, vimos trajetos, lembramos de palavras que nos disseram, lembramos... Né? Então nós temos entes particulares, como eu disse, ou seja, o que são entes particulares? É aquela cadeira, aquela palavra, aquele caminho, aquele livro. E são os entes particulares, ok? Que nos faz a nossa orientação no mundo. São chão, né? São o chão no qual a gente pisa para andar, ou para se mover. Ou são o chão que são o substrato das nossas ações. Tá? Esse chão, ele é um chão que foi construído pelas faculdades sensitivas, que são essas primeiras 6 faculdades. São as primeiras 6 faculdades, ok? Então, as primeiras 6 faculdades são as faculdades sensitivas do ser humano, que constroem, como um operário, o asfalto, o chão, que é o substrato das nossas ações no mundo. Quando a gente olha pro enforcado, ele não tem essa dinâmica, ele tem uma outra dinâmica. Ele está como que em suspenso, levitando. É como se os pés dele tivessem sido arrebatados e ele tivesse, se a gente quiser usar uma imagem mecanicista, é como se ele tivesse baixo outra lei, que não fosse a lei da gravitação, né? Que não fosse a lei de matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. O dependurado, ele quer comunicar uma outra coisa para a gente. Existe uma outra possibilidade, existe um outro arcano que traz para a gente a possibilidade de uma outra instalação nesse mundo, né? E é isso que a gente vai investigar aqui hoje. Quando a gente lê, por exemplo, certos autores complexos do quanto se queiram, mas muito ricos, e eu trago para a gente a referência, porque estava na minha estante, uma referência ocidental, né? Então essa obra aqui foi uma obra que foi reeditada recentemente pela Cultura, beleza? Que é das edições carmelitanas. Então a gente pega uma autobiografia, né? Existe uma autobiografia aqui chamada Livro da Vida, que é a autobiografia de uma mística que viveu entre nós no século XVI e relata pra gente certas coisas muito interessantes acerca da sua experiência. Então, esse livro em concreto, tá? Que ele tem, né? Pô, é fácil de ler, assim, é hermético pra caramba esse livro, tá? Mas pode ser que vocês gostem, né? Que é o Livro da Vida, ele tem um par de capítulos aqui, tá? Foi uma senhora chamada Teresa de Ávila, não a de Lisieux, que escreve isso 2 vezes. Ela escreve pela primeira vez em 1500 e pouco, 1562, salvo engano, depois ela perde os escritos dela e reescreve. É uma autobiografia.
Tá? Uma autobiografia que está registrada para a gente aqui em muitos capítulos. Muitos capítulos, né? Então são 40 capítulos que ela vai escrevendo para a gente. Há capítulos que tem 2 páginas, tá? Mas é uma leitura hermética até não poder mais. É uma senhora, aquela altura uma senhora, né? Bem, dada a expectativa de vida, ela já era uma senhora, que está escrevendo seus movimentos interiores. Então, é uma autobiografia dela diante de fenômenos difíceis de explicar, tá? Então, aqui ela não está querendo muito dizer pra gente a comida que ela prefere. Não é esse tipo de autobiografia. É uma autobiografia de uma dança, de uma dinâmica que se dá diante de experimentos existenciais que ela testemunha e que ela tem uma enorme dificuldade de falar sobre eles, e por isso o texto é muito hermético. Não sei se vocês já leram o livro da vida de Santa Teresa de Ávila. Vale a pena. Independente de qualquer coisa, vale muito a pena. É um tipo de literatura que eu acho muito profunda. Muito profunda e muito fecunda, eu diria. Esse tipo de literatura tem uma característica de, mesmo sem você conseguir entender palavra por palavra, o resultado final, em algum lugar interior, vai ser um resultado final assim, muito interessante. Ok? Então, assim, eu vivamente recomendo todos os textos de Santa Teresa d'Ávila. Todos. Né? Eu, particularmente, tenho uma grande afeição por eles. Uma vez uma pessoa me perguntou: Ítalo, onde é que você aprendeu metafísica? Eu falei: olha, eu aprendi metafísica lendo Santa Teresa d'Ávila. Tá? De verdade, não é modo de dizer. Então, não era essa coleção, porque a altura não tinha. Essa coleção tá muito bonita, muito bem feita, muito gostosa de ler, apesar de ser capa dura, né? Difícil de carregar, mas é muito gostosa de ler. Outra coisa sobre Santa Teresa d'Ávila que eu acho que recomendo que leiam assim, né? É uma hermenêutica muito heterodoxa, né? Não é ortodoxa essa hermenêutica que eu vou sugerir para vocês, mas isso eu tiro de um autor espanhol chamado Julián María. Vocês já conhecem, eu já falo dele aqui bastante. Eu estava ouvindo um curso que o Julián María deu há muitos anos no Instituto, acho que foi bem, não importa onde foi, mas ele estava falando sobre literatura universal e ele dava uma chave de compreensão de texto que era a seguinte: olha, tente ler o autor do modo que ele escreveu. O que ele quis dizer com isso? Do modo ele quis dizer do modo muito material. Então, por exemplo, Dostoiévski, que era russo, bebia vodka, provavelmente escreveu aquilo bêbado. Então, lê Dostoiévski como se você estivesse bêbado, né? Lê Raskolnikov. Eu faço esse exercício até hoje. Eu tento pegar qual que era o clima do autor e tento ler. Santa Teresa d'Ávila leia de má vontade. Ela escreveu tudo que ela escreveu de má vontade. Ela escreveu contra gosto, não queria escrever, ela queria fundar mosteiro e cuidar das freiras dela, fundar convento e cuidar das freiras dela. Os diretores mandavam ela escrever e ela fala isso, de contragosto. Queria eu estar fazendo outra coisa, mas por obediência. Ela está escrevendo de má vontade. Se você lê com voz de má vontade, a chance de você compreender Santa Teresa aumenta muito. Aumenta muitíssimo. Então, ela apresenta essa autobiografia, ok? Que foi embora em 562, salvo engano, e depois ela reescreve 3 anos depois, baseado em algumas anotações, e produz pra gente um dos textos que acho que são um dos textos mais altos de autobiografia já produzidos. É claro, botar em pé de igualdade com Confissões de Santo Agostinho é difícil porque inaugura o gênero de algum modo, né, pra gente no Ocidente, mas isso aqui é de uma preciosidade enorme. E tenta entender mais ou menos o contexto, a tessitura do que ela está tentando, assim, o que ela está querendo construir para a gente aqui. Esse aqui é o 20º capítulo, está na metade, né, da produção desse livro aqui, dessa autobiografia complexa, pouco translúcida, mas muito lúcida, sem querer fazer jogo de palavras, mas é mais ou menos isso que eu entendo dessa autobiografia dela. Ela fala assim: a diferença que há entre a união e o que chamam arroubamento, ela estava investigando essas coisas, ou seja, a relação dela com uma força que a move mesmo sem a sua vontade. A diferença que há entre a união e o que chamam arroubamento, ou rapto, ou voo do espírito, ou arrebatamento, que é tudo mesmo, vê que ela fala de má vontade, né? Que é tudo mesmo. Quero dizer, esses diferentes nomes designam uma só coisa que também se chama êxtase. É grande a vantagem que tem sobre a união. Então ela está comparando 2 modos de se de Deus meio que rompendo qualquer coisa racional, qualquer coisa explicativa, qualquer coisa que a gente tem muito como própria. Então é Deus meio que rasgando um certo tecido que a gente tem, que a gente é muito cioso dele, que é da nossa orientação no mundo, e fazendo qualquer coisa, que é isso que ela vai dizer aqui. É grande a vantagem
que tem sobre a união, ou seja, o êxtase tem uma grande vantagem sobre a união, produz efeitos bem maiores e várias outras operações. Com efeito, a união parece princípio, meio e fim. A união, que é um tipo de estar com essa coisa que rasga, que rasga qualquer outra coisa que a gente tem dentro, ainda se explica. Tem início, meio e fim. Eu olho para esse movimento, que já é muito alto, o movimento da união com Deus, podemos chamar assim, mas ainda é racional. E ela fala: e assim é quanto ao interior, mas estas outras graças são fins em mais alto grau e na mesma proporção operam mais altamente tanto no interior como no exterior. Pá. Não sei se calha bem a comparação, mas é o que realmente acontece. Nestes arroubos, a alma parece não animar o corpo, então parece haver já uma desconexão. Como se o centro da gravidade mudasse e qualquer coisa precisasse se restabelecer ali, ou se restabelecesse ali. Este sente perfeitamente que lhe falta o calor natural, o corpo. Sente que falta o calor natural, vai esfriando, embora com grandíssimo deleite e suavidade. Na união, porque estamos em terreno nosso, ou seja, a união é aquele com início, meio e fim. Há remédio e quase sempre se pode resistir, ainda que a custe com violência. Então ela coloca como que dois terrenos, um nosso e outro que não é nosso. Nesse terreno que é nosso, mas que tem união, ela diz, a gente ainda pode resistir a muito custo, ainda que a custe com violência. Aqui, no êxtase, ao contrário, a resistência é impossível. Na maior parte das vezes, nenhum remédio há, quase sempre sem qualquer pensamento prévio, sem cooperação alguma da nossa parte, vem um ímpeto tão acelerado e forte que sentis e vedes esta nuvem, ou águia, ela já está falando de um negócio que não dá para falar, levantar-se e arrebatar-vos em suas asas, a ponto de ficar levitado no chão, ela diz. Como se fosse pega pelos pés e fosse dependurada, fosse puxada, contra sua vontade, ela fala. Foi o que me aconteceu recentemente, depois que exerço o ofício de priora, quando, reunidas todas no coro, estava eu de joelhos no momento de comungar. Deu-me grandíssimo pesar, e por me parecer coisa extraordinária que logo chamaria muito a atenção, determinei às monjas que a esse respeito nada dissessem. De outras vezes, começando a perceber que o Senhor ia fazer-me a mesma graça, estendia-me no chão, rodeavam-me e chegavam a segurar-me o corpo, contudo era bem visível. Assim fiquei também no dia em que se celebrava a festa da vocação, durante um sermão que assistiam muitas senhoras importantes do lugar. Supliquei muito ao Senhor que se dignasse não mais me dar mercês com tais manifestações exteriores, porque estava já cansada de andar com tanta cautela e Sua Majestade podia conceder-me a mesma graça sem que se percebesse. Ou seja, não me dependura pelo pé, não me põe nessa posição que isso é muito estranho. Tem senhoras importantes da vila que eu preciso do dinheiro delas para construir convento. Você começa a fazer esse negócio comigo, elas vão achar que eu tô possuída, não vou ter dinheiro, não vou fundar convento, pô. Faz isso quando eu estiver escondida, né? Se dá na mesma pro senhor, é o que ela tá dizendo. Por que você tá fazendo isso na frente de todo mundo, né? E ela ficava andando com cautela, como se ela estivesse tentando fugir. O que ela fala, e ela se ajoelhava, se esgueirava, ela colava no chão, né? Deitava no chão e se ajoelhava para que os pés dela não pudessem ser pegos e puxados para cima. Tenho para mim que em sua bondade se dignou de me ouvir, pois até agora não tive mais tais coisas, conquanto pouco tempo, na verdade, haja desde minha súplica. Ou seja, ela pediu ontem, está escrevendo isso hoje, de ontem para hoje não teve, né? Então acho que não vai ter mais, né? Tá vendo? Não vai ter mais. Aí depois continua, né? A história é essa. Ao querer resistir, parecia-me que sobre os pés me levantavam tão grandes forças que não sei a que as comparar. Eu vejo o arcano do dependurado e penso nisso aqui. Quer dizer, esse é o fenômeno que o arcano, que é o 13º, ele está comunicando pra gente. Ele está falando desses movimentos aqui de, até agora, o eremita, né, ou o ermitão, ou a força, estavam com os pés no chão. Na lâmina seguinte a gente fala sobre o poder, um poder pacífico, mas que é conquistado e que domina as esferas inferiores. É isso que a gente está falando, né? Lembra? A gente fala disso. Nesse movimento parece haver uma consequência. Uma vez dominadas as esferas inferiores, uma vez dominados o solo, o terreno, as bestas,
dominado de modo pacífico, ou seja, dominado sem a violação, dominado sem a amputação, dominado sem aquele império da humilhação, mas pelo contrário, né? Ou seja, as forças, ou as feras, ou as bestas, ou os movimentos sublunares, eles de algum modo eles cooperam para que haja um poder sem esforço. Parece ser, portanto, consequência natural do império do poder sem esforço, esse movimento, o movimento de ser puxado pelos pés. Como ela fala aqui, ó, ao querer resistir, parecia-me que sobre os pés me levantavam tão grandes forças que não sei a que as comparar. Sei, porém, que eram muito mais impetuosas do que nas outras coisas do espírito por mim já referidas. Ficava então, por assim dizer, despedaçada, visto ser terrível a luta, e afinal, quando o Senhor quer, pouco aproveita, porque não há poder contra seu poder. Como quem diz, não adianta. Na união dá para resistir. No êxtase, você foi levantado pelos pés, meu amigo. Você não vai, né? Não sei se vocês... Bem, eu tinha um primo que fazia isso comigo, ele me pegava pelos pés. Eu era bem menor do que ele era mais velho, até morreu recentemente, coitado. Que Deus o tenha. Mas ele era corpulento e grande, sei lá. E era mesmo, né? Mas quando você é criança, então todo mundo que já é grande parece ainda maior. Aí ele vem, tchim, vem cá, pai, puxar pelos pés e me botava assim, né? E essa sensação é uma sensação que naquela ocasião não era nem um pouco boa. E não parece ser boa tampouco para Santa Teresa, né? Ela acha que ela não consegue resistir, né? Essa sensação de pegar uma criança pelos pés e é como se todo o eixo se deslocasse e você pouco pudesse oferecer de resistência, né? Deve haver um outro modo, ou isso deve ter um motivo. Cadê o... Tá aqui. Né? Ele tá de cabeça para baixo, né? É um enforcado. E é curioso o nome ser enforcado, porque enforcado em geral... Né? Ele tá suspenso pelos... É uma carta muito curiosa, é uma lâmina muito curiosa, porque tem dois galhos aqui, um do lado do outro, né? São galhos podados, são troncos, né? Com ramos podados, né? Então você tem a marca da seiva, né? Do sangue do tronco. Se você contar direitinho, você tem 6 de cada lado, são 12. São 12 troncos, são 12 ramos, né? Que foram cortados do tronco. 6 de um lado, 6 do outro. Ok? Ele tá penduradinho. Sem muita capacidade de oferecer resistência. Essa que é a coisa do nosso querido dependurado, né? O enforcado. Dependurado também, às vezes, tem... Enforcado... Eu gosto mais de chamar essa lâmina de dependurado, ok? Isso aparece em algumas... Mas o enforcado é como fica consolidada numa boa parte das pessoas que estudam isso. Então, não sei se... Quando a gente lê Santa Teresa d'Ávila, aparece uma coisa aqui, que é a lei da gravidade não funciona. E, bem, independente de qualquer coisa, o fenômeno do êxtase nesse tipo de gente, ele é físico, né? Há uma levitação mesmo, tá? A descrição é essa, né? E é ampla. Bem, o fenômeno da levitação é que aqui é um pouco diferente, né? Mas o fenômeno da levitação, ele, nas tradições mágicas ou nos relatos místicos de diferentes culturas e matrizes, vamos chamar assim, civilizacionais, esse relato da levitação, ele aparece uma e outra vez, né? E há fenômenos de levitação que são distintos. Então, existe uma levitação, que é a levitação que é dos médiuns, né, que levantam cadeira, etc. Há uma levitação que é a levitação própria do sujeito que se levanta, né, por cima de tudo. E há uma que não é ele que está se levantando, alguém o levanta. Então são 3 tipos, há mais, né, mas são 3 tipos clássicos, né, e da gente entender... no Evangelho mesmo tem, né? Tem Simão, o mago, que levitava, né? Os apóstolos vai lá e manda ele, pá, solta um raio, sei lá, faz uma oração, ele cai. Tá lá no Atos dos Apóstolos. Mas então, a gente tem essa dinâmica, da levitação, ela é descrita, né? Ah, então eu não acredito nisso, tá bom. Se você não acredita nisso, não tem nem porque tá assistindo essas aulas aqui, a gente tá falando de tarô, porra. Né? A gente tá falando de outras coisas. Ouve, né? Que vai ser bom pra você, tá? Beleza? Mas tem essa levitação do êxtase, é uma levitação diferente como Santa Teresa descreve. Quando a gente vê outros sujeitos que tiveram êxtase, como ela fala, não é por vontade própria, né? É uma coisa que
ela é pegada pelos pés e é levada. O que é esse pegado pelos pés e elevado? O centro de referência de orientação da ação dela muda. Já não é mais o centro de orientação que a gente está acostumado até então a lidar. Logo, é claro que, como consequência óbvia, a gente vai ter que olhar para a dimensão superior das faculdades. Tá? Ora, se até aqui o nosso chão ele era sensitivo, né? E a comunicação sensitiva, ela de fato entrega muita quantidade de mundo pra gente, é um poderoso senso de orientação pra gente nesse mundo, né? Saber onde é o prédio que você trabalha é muito conveniente. Tá na tua memória, né? Você pega um caminho todo dia, né? Saber onde você estaciona o teu carro é muito conveniente, né? Saber quem é tua esposa, quem é teu filho, olhar pra cara e falar, pá, é muito conveniente. Mas há qualquer outra coisa aqui que é o que o arcano está indicando pra gente e a gente vai precisar olhar para as dimensões superiores do ser humano. Não vai ter jeito, né? Vamos ter que chegar lá. Vamos traçar um chão aqui verdinho, beleza? A gente vai olhar para as dimensões superiores agora. Nós temos um ternário à direita, né? Que são os apetites. Então você tem um apetite concupiscível, o apetite irascível e a vontade. Depois há ainda os dois intelectos, o intelecto ativo, o intelecto passivo e uma outra coisa que a gente chama de fantasia. Tá? Essas são as faculdades superiores. O que significam faculdades superiores? Olha, existe uma máxima, é uma máxima que a gente vai guardar no nosso coração e a gente precisa entender isso de algum modo, porque dá para entender, que é o seguinte, é uma máxima que diz o seguinte: nada está no intelecto sem que antes tenha passado pela cogitativa ou pelos sentidos. Né? Ou seja, o intelecto, ele opera no mundo interior. O intelecto, ele opera, ou seja, o intelecto, ele busca uma coisa que já está dentro da gente. A nossa faculdade mais alta, as duas, né, a vontade e os intelectos, eles buscam alguma coisa que a gente já tem dentro da gente, que foi colocado dentro da gente pelos nossos sentidos. Tá? Então, o intelecto e a vontade, eles buscam em alguma coisa que já está dentro da gente. Tá? O intelecto, sobretudo. A frase é: o intelecto só opera sobre os fantasmas que estão na memória. Trocando em miúdos, é isso que a máxima diz. Ora, os sentidos recebem o mundo, a cogitativa circula e os imprime na memória, como fantasmas. O intelecto opera sobre os fantasmas particulares, dos entes particulares. O intelecto, ele opera sobre os fantasmas dos entes particulares. O intelecto opera sobre o fantasma daquela cadeira. Atenção, o intelecto não opera sobre aquela cadeira. Ele opera sobre o fantasma daquela cadeira, que está na minha memória. Perfeito ou não? A memória tem uma base material e tem uma base que não é material. E tem uma outra coisa que não é material. Então tem uma causa material e uma causa formal. Tem uma causa final e uma causa eficiente. Qual que é a causa? Lembra da história das 4 causas, né? Então, fantasma. O fantasma tem uma causa material, perfeito? Que a gente pode chamar de neurotransmissores ou qualquer coisa do tipo, né? A gente pode falar de neuro aqui. Se a causa material, assim como a causa material dessa mesa é a madeira, a causa material do fantasma é a citoarquitetura cerebral. Há uma causa eficiente, ou seja, alguma coisa fez esse fantasma. A causa eficiente do fantasma é a cogitativa. A cogitativa é quem produz os fantasmas que estão na memória. Olha só que coisa interessante. A causa eficiente, ou seja, de onde vem aquilo que o meu intelecto vai operar, sou eu mesmo. É uma função minha. Então aqui já é o processo de interiorização, ou seja, já de significado interno para tudo que existe no mundo. Para tudo que existe no mundo, que está dentro de mim e que é objeto do meu intelecto, foi feito por uma faculdade minha, que é a cogitativa. Atenção, beleza? A causa formal
é a própria forma da coisa, é a forma do ente particular, é a forma de mesa, daquela mesa, e a causa final, para que serve um fantasma? A causa final é ser inteligida. Ou seja, é receber a ação do intelecto ativo. Essas são as 4 causas de um fantasma. Um fantasma tem uma causa material que é feita de neurônio. Ela tem uma causa eficiente que é a cogitativa, ou seja, já fui eu que causou, ou seja, a minha função cogitativa colocou aquela cadeira dentro de mim. A causa formal é a forma daquela própria cadeira e a causa final é ser inteligida pelo intelecto ativo. Isso é a nossa base. É a base, é o substrato que o intelecto vai. O intelecto, ele opera de tal modo a separar a forma substancial das formas acidentais. Assim ele chega a conceitos, aos conceitos universais. Ele chega ao que é, por exemplo, a essência de uma cadeira, por exemplo. Não o que é aquela cadeira, mas o que é a essência da cadeira. E da essência se deriva, logo, um juízo que é a natureza. A natureza da cadeira, ou seja, qual que é o princípio de funcionamento, qual que é a função dela. Esse é o nosso jogo aqui. O intelecto vai nos fantasmas que estão na minha memória, que eu mesmo causei. Então essa é a passagem qualitativa do mundo externo para o mundo interno. O mundo interno, ele vira de fato meu, porque fui eu que causei esse mundo. Foi a minha cogitativa é a causa eficiente dos fantasmas que eu tenho dentro de mim. Ou seja, os fantasmas que eu tenho dentro de mim, de algum modo, têm a minha assinatura. Assim como tudo que é feito, assim como um artesão faz um tecido, um escultor faz uma obra de arte, e aquela obra de arte tem uma assinatura, ou seja, tem a mão, tem o gênio, tem o espírito do artesão ou do escultor. Os fantasmas da minha memória têm uma característica que é minha também, de algum modo. O intelecto ele vai sobre esses fantasmas e separa as formas substanciais das formas acidentais. Tá? E assim a gente começa a ter os conceitos. Por exemplo, a essência do que é uma cadeira, a essência de um copo, a essência de um carro, e assim a gente pode ir chegando até lugares muito superiores, né? Até chegar em conceitos muito abstratos mesmo, tá? E das essências se compreendem, se intelegem as naturezas, tá? O intelecto ativo, ele lança no intelecto passivo. Assim como a cogitativa lançava na memória os fantasmas, o intelecto ativo lança no intelecto passivo justamente essas coisas, esses conceitos. A gente chama isso de espécies inteligíveis. Veja que aqui a gente já não está mais falando de mundo, a gente está falando de coisas que a gente gerou dentro da gente e que já são abstratas. A gente está falando de uma outra realidade aqui. Está falando de outras coisas, no fundo. O nosso sistema de orientação, portanto, mais alto, ele se dá desse modo. Nós temos espécies inteligíveis, beleza? Que estão no nosso intelecto passivo, que foram extraídas dos fantasmas que estavam na memória pelo intelecto ativo. O intelecto ativo, ele separa dos entes particulares as suas formas substanciais e acidentais, e essas são espécies inteligíveis lá dentro, podendo operar uma complexa cadeia de conceitualizações e abstrações. Esse é o nosso mecanismo interior, é assim que funciona. A gente já não está mais falando do mundo, a gente já não está mais falando desse chão que a gente pisa, a gente está falando de uma outra coisa. Então aqui a gente tem imaginação, vamos botar numa certa ordem. Imaginação, operação intelectual, e a gente tem uma outra terceira coisa que é o que a gente vai precisar investigar agora, que eu não falei dela, que é a vontade. Tá? Então a imaginação no ser humano,
ela é febril. Ela é ativa, ela é combinatória. A imaginação está criando terceiros fantasmas na memória para que a gente possa se orientar no mundo o tempo todo, né? Lembra que eu falei? Pasta de dente no armário, dente, escova o dente. Ela está combinando os entes particulares, movendo a nossa ação no mundo. Isso é o que a imaginação está fazendo o tempo todo. A nossa operação é imaginativa em alguma medida. Imaginação não é só, eu vou ficar pensando na morte da bezerra. Não, não. A nossa operação mais material, mais básica, ela é imaginal. E por isso febril, por isso sempre ativa, porque a gente está sempre em movimento. A gente está sempre entre coisas, com gente, fazendo coisas, o tempo todo, tá? O intelecto, ele tem uma característica curiosíssima. O intelecto, ele age a partir dos fantasmas que foram da multidão de fantasmas que estão sendo impressos na memória ou criados na memória. Ou seja, impressos pela cogitativa ou criados pela imaginação. Dá pra entender isso ou não? Essa é a origem dos fantasmas, tá? Então aqui, claro, pra gente ser mais preciso, né? O fantasma tem duas causas eficientes, né? A cogitativa e a imaginação, se a gente quiser. Beleza? Essa é a operação que a gente está falando. Então, a imaginação ela é febril. A atividade intelectual, ela é mais passiva. Não é intelecto passivo, entenda, mas ela é mais passiva. Ela só vai reagir consoante a potência, a quantidade ou a qualidade dos fantasmas que eu tenha na minha memória, tá? Ok? E a vontade, ela opera de um outro modo. A vontade, ela faz uma outra coisa. A vontade, ela se dirige a uma outra coisa e, em geral, ela opera mal nos seres humanos. A vontade se dirige a uma outra coisa. O que a gente vê pelo relato da Santa Teresa, o que a gente vê aqui no Dependurado, é que parece que a vontade, ela é um tipo de motor, então a gente pode chamar assim, se a gente quiser usar essa imagem, que horas parece que está no nosso controle e em alguns tipos de caso está em outro domínio. Está submetido a uma outra realidade, está submetido a uma outra lógica, está submetido a outro alguém, que não é a gente. É disso que Santa Teresa está falando aqui, essa é a figura ou a imagem que o Dependurado vai criar para a gente, tá? Como a gente está tratando de ciências ocultas aqui, existe sempre a gente sempre em ciências ocultas a gente faz uma correlação entre o macrocosmos e o microcosmos, para a gente poder compreender melhor as coisas, ou seja, tudo no alto como embaixo, tudo embaixo como no alto. Isso é uma lei hermética. Então a gente olha para aquilo que está nas esferas superiores e tenta aprender ou tenta fazer comparações analógicas, que são comparações simbólicas entre o macrocosmos e o microcosmos. Ou seja, o microcosmos é o ser humano e o macrocosmo é o que está para além, né? Então, vamos lá. O ser humano está no mundo sublunar, está aqui embaixo, e para cima da Lua nós temos realidades que simbolicamente podem se correlacionar ou devem se correlacionar com essas três dimensões: vontade, intelecto e imaginação, tá? Então, no macrocosmo nós temos três realidades que são as realidades que têm a ver com esses movimentos, a gente já vai entender. Nós temos a Lua, propriamente, que tem uma característica específica, já digo qual. A gente tem o Sol e a gente tem o Zodíaco, com as suas 12 partes. O Sol, ele tem uma capacidade de irradiação. A Lua recebe a irradiação do Sol de modo agora passivo. E o Zodíaco é o que está no Empyrean mais alto. É o que já está submetido a uma lei que não é mais a lei da mutação ou a lei do movimento, vamos chamar assim. O Sol ainda se move com luz própria, mas se move. A Lua se move sem luz própria. E o Zodíaco, ele não se move. O Zodíaco ele estaria na estrutura do Empyrean, ou seria a estrutura do Empyrean, tá? Ao passo que no homem de pés no chão, a gente disse, a Lua, ela é ativa, ela é febril.
No homem de pés para cima, essa lógica ela se inverte. No homem de pés para cima, o homem de pés para cima, ele tem uma imaginação selenizada. Selen é lua em grego, né? Então, uma imaginação selenizada, ou seja, uma imaginação que só vai imaginar aquilo que foi iluminado pelo seu pensamento ou pelo seu intelecto. É como se fosse o inverso. Ou seja, o homem de pés para cima, ele está submetido a um outro tipo de lei. É uma lei que está para além da sua vontade, ou está para além do seu querer, ou está para além do seu eu. O homem de pés para cima, ele está submetido a uma outra lógica, que é essa aqui que Santa Teresa está falando para a gente. É uma lógica que foge da minha deliberação. Ou seja, ao passo que, no homem de pés para baixo, a sua imaginação está colada no chão e está febrilmente produzindo terceiros fantasmas de orientação, no homem de pés para cima, justamente porque ele está com os pés tocando no outro lugar, ou seja, a origem da sua estrutura ou a origem da sua firmeza não vem de baixo, vem de outro lugar. Ou seja, a imaginação, ela recebe, no homem dependurado, a imaginação ela recebe as luzes do intelecto. Atenção, às vezes. A lua ela tem essa característica. Horas ela está nova, horas ela está crescente, horas ela está... Bem, foi ao contrário, né? E horas ela está crescente. Né? Cheia, minguante, nova e crescente. Às vezes ela recebe, às vezes não recebe. Isso tem uma repercussão muito clara, inclusive no que Santa Teresa está falando pra gente. O que ela quer dizer? Às vezes essas coisas me ocorrem e eu não consigo explicar. Eu não sei o que está se passando. Eu sei que são mercês feitas e é assim que acontece. O processo ele se inverte realmente. Uma parte dos movimentos espirituais mais altos, que são esses descritos por ela, eles não vão ter não vão ter uma explicação clara pelo método racional. O intelecto que vira, atenção, o intelecto que vira sol, ele passa por uma transmutação alquímica também. Ora, no homem de pés para baixo, a intelecção ela é feita de modo lógico, ou seja, através de silogismos. Né? Por exemplo, que é o exemplo citado, a parte é menor que o todo. Isso é evidente. Isso é um conceito que se aprende, é um conceito que é um conceito estabilizado pela atividade intelectual através da extração de formas substanciais e formas acidentais dos entes concretos. Conceitualiza-se. A parte é menor que o todo, evidentemente. Mas o intelecto transmutado ou que sofre um processo alquímico, que é esse processo alquímico do dependurado, e que vê de um outro modo, ou que intelige de outro modo, há uma transmutação lógico-moral. Moral não é moralismo, mas moral é uma outra lei. Existe uma lei que não é a lei que não é a lei do encadeamento, como eu disse aqui, do encadeamento silogístico. Mas é um outro tipo de encadeamento que acontece. Então, por exemplo, quando o Caifás fala para todos, olha, convém que um morra para que todos não pereçamos, né? Convém que um morra para que não recaia sobre todos a ira dos romanos, e assim se procede à condenação do Cristo, é uma atividade intelectual. Claramente uma atividade intelectual que, olha, não é nem um sofisma, intelectualmente é verdade. Né? É melhor condenar a parte do que o todo. Isso é uma lógica, isso é a operação intelectual lógica. Alguns espíritos ali falam, olha, não. O que é esse não? O que é esse não? Não, assim, existe um outro princípio que é o princípio do amor. Fala, olha, é um princípio que sai de um princípio quantitativo para o princípio qualitativo, por exemplo. Acontece o seguinte, a dignidade da vida, os corações, eles têm igual valor. Então, a gente não pode matar um para salvar todos. É um outro tipo de intelecção acerca do que ocorre, tá? O intelecto do dependurado, ele sempre trabalha na lógica qualitativa, da qualidade dos entes, e não na lógica quantitativa ou
ele sempre trabalha numa dinâmica qualitativa e não na dinâmica qualitativa, que tem a ver com um tipo de pensamento lógico, tá? Existe um pensamento ou uma intelecção de tipo moral no dependurado. E a sua vontade, que antes podia estar subordinada, a gente chama isso de apetites, né? E a sua vontade, que antes podia estar subordinada aos fantasmas do mundo, trabalhando na chave do melhor e pior. Ou seja, o que é o melhor? É isso que eu quero. A dinâmica da vontade, a vontade aqui, ela sofre um processo de zodiacal, né? Ou de zodiazação. Zodiacal. Zodiacalização. É uma vontade que se torna una com o Empyreum, recebendo as 12 dimensões do alto. O que são as 12 dimensões do alto? O que são as 12 dimensões do alto? Ora, são 3 as formas de manifestação do Deus. São 4 as formas de manifestação terrena. Né? 4, por quê? Terra, fogo, água e ar. 3 é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ora, há manifestações na Terra que são propiciadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Na água, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. No fogo, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. No ar, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Isso dá um total de 12. São as 12 manifestações. Então, claro, isso aqui a gente está falando de modo hermético, de modo ocultista, né? Mas a vontade, a vontade do dependurado, ela sofre uma zodiacalização, portanto, é uma vontade que não está mais calcada nos fantasmas produzidos na memória e que, em geral, a chave de verticalização, a chave de ação da vontade até o dependurado é uma chave de ação do melhor e do pior. Ou seja, é a vontade tentando discernir o bem com B minúsculo nas coisas do mundo. Ou seja, existe um bem maior e um bem menor, um bem maior e um bem menor. A vontade, desse modo, é uma vontade que foi transmutada, ou seja, uma vontade que foi possuída pelo ternário superior. E agora, como Santa Teresa fala, é isso, olha, não importa o que eu queira, é impossível resistir. O que eu quero é o que Deus quer. O que eu quero é o que Deus quer. Essa é a figura do dependurado pra gente, ou do enforcado pra gente. É aquele sujeito que que não tem a sua dinâmica baseada ou calcada no chão material, mas é aquele sujeito cujo centro da ação não é, o centro ou o início da ação não é o mundo da sensibilidade, mas é propriamente o empírio, ou propriamente o que a gente pode chamar de vontade divina. Ou seja, a vontade divina atravessa a vontade, a nossa vontade, se faz uma se dá pra gente, se manifesta de vários modos, porque a gente tem uma manifestação, a gente é material, então se manifesta segundo as formas materiais. Essa vontade, ela ilumina o intelecto que ganha uma luz própria, e esse intelecto, às vezes, reflete na lua, que é a nossa capacidade de explicar as coisas, às vezes não, né? Isso é propriamente o que a gente define como fé, né? A fé é exatamente esse princípio. A fé é justamente andar, de algum modo, diante do invisível, com uma firmeza de crença, que não é puerilismo, não é puerilização, não. A firmeza de crença é porque ela foi dada do alto. E o que é a fé? A fé é exatamente isso, é andar diante do invisível com uma firmeza de crença. Por que a firmeza de crença? Porque a nossa vontade, ela quer o que Deus quer. Ou seja, a fé, verdadeiramente a fé teologal, ela só aparece nos arcanos a partir do dependurado. A partir do dependurado. Assim, é aqui que se manifesta propriamente o que é a fé. Ora, é exatamente isso. Isso é loucura, é escândalo, é loucura para os gregos e escândalo para os pagãos. Olha, o que a gente faz, atenção, eu sei.
Eu só não... Bem, a Lua só está um pouco nova aqui, eu não estou conseguindo te explicar. E ainda que eu te explique, você não vai entender direito também. Porque a tua imaginação, ela tem uma atividade que não é selenizada. A tua imaginação, ela está invertida. A tua imaginação, ela tem uma ativação, ou tem uma atividade febril, que é como se fosse um simulacro de sol. É um pequeno sol, é um solzinho no final das contas, né? É um candeeiro iluminando tudo. Que é, de algum modo, a figura que está lá no eremita, que parecia ser um grande sábio, né? Parecia ser um grande sábio. Fala, é o seguinte, se um mártir tenta explicar para um sujeito que não tem imaginação selenizada, sensivelmente aquilo é escândalo ou loucura. Ora, o que é loucura desde o ponto de vista humano? São dois fantasma 1 mais fantasma 2 tem que dar fantasma 3. Ora, está dando um fantasma N. Isso é loucura. Ou é escândalo. O fantasma 3, ele é odioso. Não quero. Por que você não quer? Porque a vontade ainda baixa, ou a vontade do homem a vontade não, o intelecto baixo, ou o intelecto do homem com os pés no chão, não distingue categoria. Ou seja, uma coisa parece melhor, ou seja, parece melhor não morrer do que morrer, né? Morrer comido por um leão parece pior do que viver. Evidente. Você tá, o que a tua imaginação, o que a tua imaginação imagina? Eu sendo dilacerado por leões. Cria-se um fantasma, o intelecto abstrai as formas substanciais, as formas acidentais deste fantasma e opera-se um juízo evidente. Viver é melhor do que morrer. Não obstante, aquele sujeito que foi tomado pelos pés e tem a sua imaginação já selenizada, tem o seu intelecto solarizado e ocorreu uma zodiacalização da sua vontade, ele faz outra coisa. Ele não faz outra coisa porque ele acha, ou porque ele calculou, mas porque ele sabe. Ele vai ser entregue pelos leões, por quê? Ora, porque ele está com os pés para cima. É loucura. Para os gregos e escândalo para os pagãos. É evidente que é. Essa é a imagem do dependurado. Essa é a imagem do dependurado. E aí, a gente já sabe que, mais uma vez, vontade, pensamento, intelecto, né? E imaginação, elas só vão receber essa transmutação alquímica, virando, ou seja, zodiacalização, né? Iluminação solar e selenização por uma tríplice pedra filosofal, né? Ou seja, elas só vão virar ouro, que é isso aqui, se ocorrer um processo alquímico. O processo alquímico também é ternário. Ele também é ternário. Ou seja, a vontade agora ela obedece o ternário superior, que é a trindade, né? O intelecto, ele se empobrece de abstrações oferecidas pela imaginação. Ou seja, a imaginação que outrora era a grande fonte de moedas de cobre, moedas de latão para o intelecto agir e operar, ele rejeita essas moedas. Ele rejeita as 30 moedas. Ou seja, ele precisa se empobrecer. E a imaginação que está colada com as coisas da terra, sendo perturbada por tudo que é sensual, por tudo que é sensível, precisa ter uma operação de castidade. Porque agora ela recebe a pureza da luz que vem de cima. Então, o ternário místico, que é a pedra filosofal dessa operação, que é uma operação que leva até a fé, é justamente a obediência, pobreza e castidade, que são os 3 votos. Essa é a dinâmica que a lâmina do tarô do dependurado oferece para a gente. Ou seja, partindo desde o chão mais cru e mais brilhante que a luz do mundo informa para a gente,
ocorre um complexo processo de transmutação onde já não é mais aquela luz do mundo que brilha nos olhos, mas é uma luz invisível que vem do alto, que brilha em outro olho, que é no olho da vontade. Então, e claro, há uma inversão, né? Ou seja, antes era uma luz que vinha de baixo, agora é uma luz que vem de cima. Daí se depreende essa imagem do dependurado, tá? Se você quiser, a gente pode pegar aqui, sei lá, esses 12 ramos cortados, são as 12 constelações do zodíaco, elas se fazem una com o dependurado, né? São as 12 constelações do zodíaco, elas estão perfeitamente dentro dele, né? Então são os ramos cortados e enxertados em vida dentro desse sujeito aqui, né? Beleza? Então, essa é o início da conversa dessa lâmina. É uma lâmina muito... Bem, é uma lâmina que dá ensejo para a gente conversar sobre a fé por um lugar, eu acho, bastante profundo.